Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é o dia de número 126. Nós estamos no primeiro livro de Crônicas. Hoje capítulos 21, 22, 23 e 24. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 126. Algumas pessoas têm colocado assim no comentário, até enviado mensagens. Padre, eu acabei me atrasando, estou com dificuldade de alcançar, de acompanhar o ritmo do padre, o que eu vou fazer? Agora no Antigo Testamento nós estamos lendo mais capítulos do que a média que nós deveríamos ler. A média deveria ser 3 capítulos por dia. A maioria dos dias nós estamos lendo 4 capítulos, às vezes até 5, algumas vezes 3, mas a nossa média está muito alta. Então é para dizer assim, se você está muito perdido, muito lá atrás, talvez você pode fazer o estudo bíblico em 2 anos, cada um vai ver como que prefere. Mas o ideal é que você não desista e saiba assim, a parte mais difícil já passou. Agora nós vamos praticamente caminhando para o final da história ali do Antigo Testamento e depois nós vamos começar a vida dos profetas. Então é assim, não desista, continue mantendo a qualidade do seu estudo, da sua reflexão e não precisa ler com toda atenção, pegando todos os detalhes do mundo. Vocês não precisam fazer um estudo, uma meditação profunda. A maior missão de vocês é ler ou ouvir aquilo que cabe a cada dia. Então a meditação mesmo, essa é uma missão do padre. E aí eu confesso que cada texto eu leio mais ou menos umas 2 ou 3 vezes. E aí depois tem que fazer o resumo, então para o padre leva um pouco mais de tempo. Então vocês têm que ter uma noção do tempo e daquilo que é prioridade para vocês. Não precisa se aprofundar com todos os detalhes, com todo o tempo que vocês gostariam de ter e às vezes vocês não têm. Então nós temos que ter a clareza daquilo que é essencial. Nós estamos agora nos 2 livros de Crônicas. Os livros de Crônicas, vimos ali o primeiro livro de Crônicas começa com a figura de Adão. E aí depois no segundo livro de Crônicas vai terminar com o imperador Ciro da Pérsia, dizendo que o povo poderia voltar para a Terra Santa, ali depois do exílio da Babilônia. Aí tem Esdras e Neemias. Esdras como se fosse uma grande referência daquilo que era política, e Neemias, Esdras, uma grande referência da religião, como se fosse um sacerdote. Nós temos Neemias, que foi o governador. Então toda a história ali do Antigo Testamento ela é apresentada nestes 2 livros de Crônicas, livros ali muito importantes. Depois de Crônicas, nós vamos ter os profetas que vão se encaixando em toda essa história que nós vimos até agora. Nesse período da história que nós temos aqui, entre os capítulos 21 e 24 do livro de Crônicas, nós temos os preparativos para a construção do templo. Nós sabemos, aqui a mensagem principal, nós sabemos que o templo foi construído por Salomão, mas no livro de Crônicas aqui tem alguns detalhes que são diferentes daquilo que nós vimos, principalmente nos livros de Reis. Aqui nós temos Davi fazendo os preparativos para a construção do templo. Interessante, no começo do capítulo 21 ele diz assim: o meu filho Salomão é ainda franzino, é ainda muito jovem, é ainda muito frágil, ele não conseguirá fazer essa missão. E aí Davi, ele vai preparando, vai organizando, vai estruturando aquilo que seria o templo. Então aqui nós temos alguns passos da preparação para aquilo que seria o templo. Então o padre vai dividir o estudo de hoje. No primeiro capítulo de hoje, que é o capítulo 21, nós vamos ver 3 partes diferentes. Aí, capítulo 22, 23 e 24, nós vamos ver 2 tópicos diferentes. Então, ali no capítulo 21, aqueles que leram perceberam que
ali em Israel, nós tínhamos apenas um rei, o rei era Davi, e aí Davi ele toma a firme decisão de fazer um censo. O que é um censo? Aquilo que aconteceu na época de Jesus. No Brasil nós chamamos de IBGE. Eu saí do Brasil já faz um tempo, o padre mora na Ásia, não me recordo de ter respondido a censo, nem pesquisa, nada disso. Mas aí, de repente, fizeram um censo. E ali no final do censo, esse é o primeiro ponto do capítulo, o censo em Israel. E ali no segundo ponto nós vemos o arrependimento do rei Davi. E esse censo é interessante que ele foi feito por aquele que era um grande auxiliar do rei Davi, aquele que caminhava junto com ele, que estava junto com ele, que foi ali um daqueles que mais o ajudou, mas no final do censo, Joabe foi aquele que mais ajudou Davi, era como se fosse ali um primeiro-ministro. Joabe não queria fazer o censo. Ele sabia que aquilo não era a maneira correta de proceder, depois Davi vai se arrepender. Então Joabe, ele, entre todas as tribos, a tribo de Levi, de Benjamim, ele nem incluiu no censo. E ali no final do censo, aqui nós vamos começar a segunda parte desse capítulo 21, nós temos o arrependimento do rei Davi. Davi se arrepende, ele percebe que ele não deveria ter feito aquilo, ele percebe que aquilo desagradou a Deus. Então, aqui, Davi, ele é punido. E a punição de Davi, e nós temos aqui um dos poucos momentos no livro de Crônicas que nós vemos o rei Davi falhando, o rei Davi errando. Livro de Crônicas, nós temos aqui algumas características, é muito focado na tribo de Judá, na tribo dos sacerdotes, que é a tribo de Levi, e aqui nós temos também um foco muito grande em mostrar Davi como um grande exemplo, um grande rei. Ele que seria o sinal, uma antecipação daquilo que depois seria o Messias no futuro. Então, Deus ele se mostra a Davi que aquilo que foi feito pelo rei Davi desagradou a Deus. Então Deus diz assim que Davi seria castigado. E aí 3 formas de castigo foram propostas para o rei Davi. Aqueles que têm o texto, nós estamos ali no capítulo 21, a partir do versículo 14. Então Deus diz assim, escolhe 3, eu te dou 3 opções, você vai escolher uma. A primeira delas é 3 anos, onde você vai ter guerras, você vai ter adversários, e esses seus adversários vão te vencer. Esses adversários, eles vão te derrotar com a espada. Então nós vamos ler para o padre não se enganar e vocês poderem perceber, aqueles que leram vão conseguir recordar. Nós estamos aqui no capítulo 21, no versículo 11, no versículo 14. Diz assim, veio, pois, Gade até Davi e disse-lhe, assim fala Israel, assim fala Javé, escolhe, ou 3 anos de fome, ou uma derrota de 3 meses diante dos teus adversários, atingindo-te a espada dos teus adversários, ou ainda a espada de Javé, e 3 dias de peste na terra, devastando o anjo do Senhor todo o território de Israel. E aí disse assim, podera agora e deve responder aquele que me envia. E aí Davi, ele diz assim, eu não quero ser morto, não quero ser ferido por ninguém que seja de outra terra, nenhum adversário, eu prefiro ser punido por Deus. Então ele escolhe que durante 3 dias aquele povo, ele seria afligido por uma peste. E aí, de repente, quando começou a peste, Davi, ele se arrepende, ele diz assim a Deus, quem errou fui eu, quem falhou foi eu, quem deveria ser castigado seria eu e não o povo, porque o povo não cometeu falha nenhuma. Então até no momento que Davi, ele comete um erro, comete uma falha, nós vamos perceber que depois disso aparece a grandiosidade, a conversão do coração dele, dizendo que a punição deveria ser para ele, não para o restante do povo. Então aqui nós temos, depois do censo, o arrependimento de Davi, e aí volta para o foco principal daquilo que é esse capítulo 21 e esses capítulos seguintes, que é a construção do templo. Então, Davi, ele é instruído por Deus como que o templo deveria ser construído. Mas Deus, ele reafirma novamente aqui no final do capítulo 21 que quem construirá o templo, quem terminará o templo, será o rei Salomão e não
Davi. Depois nós vamos para o capítulo 22, ali de forma ainda mais concreta. Na primeira parte nós temos os preparativos para o templo, e nós temos Davi organizando materiais, planos de construção do templo e instruindo Salomão sobre a sua tarefa. Que nós podemos ver, eu já disse dias atrás e repito, minha mãe conversava com meu pai e disse, olha os materiais que eles utilizaram no templo, olha aquilo que veio de fora, olha as máquinas que tinham, que nem faziam barulho dentro. Então aqui nós podemos perceber que muitas coisas vieram de fora, de tudo aquilo que eram terras que tinham sido conquistadas pelos israelitas, principalmente pelo rei Davi. Então aqui o material daquilo que seria utilizado no templo foi conquistado. Aqui nós vemos que o templo, que era uma referência para os judeus, foi fruto de muito trabalho, fruto de muitas conquistas e também, podemos dizer assim, de muito sofrimento do povo. E aí, no capítulo 22, ele termina esse capítulo 22 com as instruções que o rei Salomão recebeu do seu pai, o rei Davi. E aqui é muito interessante, padre, muitas vezes eu uso essa expressão, é muito interessante, porque eu não consigo usar outra forma de me expressar melhor, mas aqui é algo muito profundo, muito belo, que um dos principais conselhos de Davi para o seu filho Salomão, que ficaria no lugar dele, é: ser forte, ser corajoso. Que palavras aqui que diz profundamente no nosso coração. Capítulo 22, versículo 13. Ser forte e corajoso, não temas nem te amedrontes. Então isso daqui é uma característica de uma pessoa que é de Deus. A coragem, o caráter e a fé. Era isso que Davi, ele aconselhava o seu filho Salomão a ter e depois ser no futuro. Por isso que Salomão, quando ele pôde pedir algo a Deus, o que ele pediu foi a sabedoria. Então aqui nós temos as instruções a Salomão. E aí nós vamos um pouco adiante, mais específico ainda na construção do templo, capítulo 23, nós temos como parte principal as instruções de Deus aos levitas, a organização dos levitas. Davi organiza os levitas por famílias e funções, definindo seus papéis no culto e na manutenção do templo. Então o templo seria mantido por inúmeras pessoas, muitos iriam lá rezar, mas aqueles que cuidariam do templo, isso aqui já está claro, desde dos últimos livros, aqueles que cuidariam do templo, desde a escolha dessa tribo, seriam os levitas. Então aqui é apresentado a cada um de nós como que eles seriam divididos, por quais famílias, aquilo que seria a função de cada um. E aí no final desse capítulo 23, nós vamos um pouco adiante ainda, aparecem as responsabilidades dos levitas, como que eles iriam trabalhar no templo. Aqui tem algumas responsabilidades, nós vimos dias atrás, a função dos porteiros e depois também dos músicos, e aqui isso daqui fica muito claro. Os levitas seriam aqueles que trabalhariam no templo. Todo o período deveria ter os porteiros, aqueles que seriam seguranças. Também era necessário que continuamente se tivesse músicas e cantos de louvor a Deus. Esse é o capítulo 23. Capítulo 24, o padre também vai focar com vocês, nós vamos meditar dois pontos diferentes. Aqui também, falando dos levitas, nós temos a divisão dos sacerdotes. Os sacerdotes são divididos em grupos para servir o templo, conforme a ordem de Arão. Arão, que foi o primeiro sacerdote, que era irmão de Moisés. Por fim, no final do capítulo 14, nós temos o sorteio das classes. As classes sacerdotais são determinadas por sorteio, estabelecendo uma organização de serviço que seria contínuo. Se vocês têm aí na Bíblia de vocês, capítulo 24, vocês podem ver que é um capítulo muito breve. Os capítulos de hoje, esses 4 capítulos, são muito breves, muito fáceis de serem lidos. E aqui nós vamos perceber que Davi, ele começa daquilo que é geral para aquilo que é mais específico. Por que aquilo que é geral? Ele pensa primeiro no recenseamento de todo o povo, todo Israel, todas as tribos. Ele erra, não deveria fazer aquilo porque não foi pedido por Deus, e aí depois ele começa a se arrepender, se arrepende de fato, se converte e diz que quem deveria ser punido era ele e não o povo, e aí depois começa a se tornar algo mais específico, a preparação do seu filho Salomão, que ele disse que ainda era um jovem, mas ele aconselha Salomão para ser forte, não ser medroso,
ser fiel àquilo que é os ensinamentos de Javé, e aí depois começa aquilo que é um dos focos principais do livro de Crônicas, a preparação dos levitas, a preparação daqueles que iriam servir o templo. Irmãos e irmãs, se nós formos um dia, se vocês forem um dia para Israel, nós vamos ver a beleza e a grandiosidade do templo. Mas Jesus ele diz lá no Evangelho de São Mateus que um dia aquele templo seria destruído. E depois ele construiria o templo em 3 dias. O que isso significa? Todo esse templo que foi preparado, foi organizado, durante muitos anos ele foi sendo construído até chegar à sua construção final e depois ele foi destruído. Jesus ele substitui esse templo. Por quê? Porque antigamente para os judeus, Deus era adorado, Deus era venerado no Santo dos Santos, onde ficavam as 2 tábuas da lei. Então as pessoas entravam no templo, uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, mas eles sabiam que ali estavam as 2 tábuas da lei que Moisés tinha entregue, que Deus tinha entregue para Moisés, e ali era a referência do sinal da presença de Deus. Mas Jesus ele diz assim: toda esta construção humana ela é substituída pela minha vida, pela minha presença. Por isso que quando o Evangelho diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade, nós não precisamos mais de um lugar específico para adorar a Deus. Deus ele continua presente em todos os lugares. Porém, nós que somos católicos, nós que somos cristãos, agora não o templo, não a sinagoga, mas existe um lugar por excelência onde Deus é adorado. Não é no Santo dos Santos, mas é no tabernáculo, é no sacrário, onde a hóstia consagrada, onde Jesus Eucarístico está lá presente. Irmãos e irmãs, todo esse zelo, toda essa preparação é para nos dizer que Davi, segundo o livro de Crônicas, e nós acreditamos nisso, ele foi um rei de grandes virtudes, mas ao contrário do que diz no livro dos reis, ele preparou, ele organizou, ele fez todos os preparativos necessários para a construção do templo. Toda a organização daquilo que seriam as funções, como vimos hoje. Mas ali no final mesmo, quem iria terminar o templo, quem iria realizar a construção de fato, seria o seu filho, Salomão. Irmãos e irmãs, com muita alegria, amanhã nós vamos terminar mais um livro. Vamos terminar o primeiro livro de Crônicas. Então você tem o nosso calendário, você se prepara. Nós vamos ter os capítulos 25, 26, 27, 28 e 29. Nós temos os capítulos finais do livro de Crônicas. Também são capítulos rápidos, capítulos breves, não são difíceis de ler. Nós temos aqui muitas coisas que nós já vimos outros dias e vocês vão se organizar para conseguirem ler e meditar ali segundo o tempo e a possibilidade de cada um. Padre lê, medita e amanhã nós vamos nos encontrar novamente para continuarmos o nosso estudo bíblico. Se inscreva no nosso canal, nos ajude na divulgação. Estamos avançando e agora nós rezamos também a novena a Nossa Senhora de Fátima. Se você puder, reze conosco. Se você desejar, reze conosco. Muito obrigado pela sua companhia. Continuemos juntos, rezando e meditando a Palavra de Deus. Esse ano é centro da nossa vida. No final do ano, com a graça de Deus, nós vamos dizer: esse ano eu li e meditei a Bíblia toda. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Perseverança. Vamos adiante e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.